Olá, amigos internautas, eu sou o repórter investigativo Brasil, Sten Johnny, falando direto de São Luís do Maranhão, estúdios SJ News, jornalismo investigativo. Gente, recebemos várias denúncias sobre o caso de um suposto esquema de corrupção na Secretaria de Educação, no governo do então governador Flávio Dino, hoje candidato ao Senado, que tinha como secretário o doutor Felipe Camarão, secretário de Educação, hoje candidato na chapa do governador Carlos Brandão como vice. O que aconteceu? Um esquema de corrupção foi pedido pelo vereador Beto Castro para que o governo do estado pagasse ao empresário João Bosco, a sua empresa, um valor montante de quase R$800 mil. João Bosco procurou Beto Castro para interceder junto ao governo do Maranhão, na época, no mês de abril deste ano, para que o estado pagasse esse montante referente aos serviços prestados pela empresa pelo estado. E em troca, Beto Castro, vereador de São Luís, pediu ao João Bosco uma propina de R$20 mil. Pasmo, em 24 horas depois da intercessão do vereador Beto Castro, o estado pagou a empresa a quantia de quase R$800 mil. Só que, segundo informações, após o pagamento da dívida do estado com a empresa, o vereador Beto Castro resolveu pedir não só os 20% acordados, mas sim 50%. Isso criou uma anonimidade. Aí o que acontece? Um homem chamado Gibson, que segundo informações é uma das pessoas que atuam nas cobranças que Beto Castro manda fazer, foi pessoalmente cobrar o empresário João Bosco a propina de 50 mil para o Beto Castro. Lá eles simplesmente se desentenderam e o Gibson terminou matando o João Bosco. Ocorrido o fato, a Polícia Civil segue fazendo as investigações, mas de forma sigilosa. A imprensa não tem nenhuma chance de chegar ao delegado para que ele dê entrevista, até porque o delegado foi impedido de dar entrevista sobre o caso. Pior, a Procuradoria-Geral, o Ministério Público Estadual calaram a voz. O governo do Maranhão calou a voz. O ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que está em campanha para o Senado Federal, também calou a voz. Da mesma forma agiu o ex-secretário de Educação, atual vice-candidato na chapa do governador Brandão, que pleiteia a reeleição. E com isso a sociedade espera uma resposta da Polícia Civil, porque o assassino, confesso, já falou tudo, já disse, já falou inclusive do envolvimento de um sobrinho do governador Brandão, que após o assassinato foi para o Egito fazer turismo lá no Egito, talvez até com medo de ser preso. E o Ministério Público simplesmente calou a voz. O jornalismo investigativo está acompanhando passo a passo, de forma velada, o desenrolar deste suposto esquema de corrupção que terminou com o assassinato do empresário João Bosco. Esperamos que a Polícia Civil dê uma resposta, assim como a Procuradoria-Geral procure investigar o envolvimento do governo do Maranhão nesse esquema de corrupção dentro do governo
Flávio Dino. Colocamos um ponto final aqui na edição de hoje do SJ News. Antes, vocês vão ver um vídeo referente a todo o contexto do que aconteceu realmente. Esse vídeo já foi jogado no YouTube, já está em rede nacional e outras emissoras estão mandando repórteres aqui para cobrir este suposto esquema de corrupção que culminou com a morte de um empresário no governo do então candidato ao Senado, que na época era governador, o governador Flávio Dino de Castro. Vamos aguardar os acontecimentos e dê uma olhada nesse vídeo que a gente montou especialmente para você. Corrupção no governo de Flávio Dino termina em assassinato. 19 de agosto, São Luís. O Maranhão ficou em choque com o assassinato de João Bosco Pereira, assessor do vereador Beto Castro. O crime envolve aliados de Flávio Dino e revela uma denúncia gravíssima em seu governo. O autor dos disparos, Gibson César, disse à polícia que procurou o vereador Beto Castro para usar a sua influência no governo do estado e agilizar um pagamento que estava preso de R$ 778 mil da Secretaria de Educação para sua empresa e pagaria 20% de propina para o vereador. Em menos de 24 horas, a Secretaria de Educação do governo do estado pagou esse valor para a empresa de Gibson, mesmo sem ela ter as certidões. Beto Castro exigiu aumentar a propina para 50%. Gibson não concordou. Então, o assessor do vereador ameaçou sequestrar o filho de Gibson. Pressionado, Gibson disparou e o matou. Sabemos quem atirou, mas faltam explicações do governo do estado sobre o crime que motivou o assassinato. Por que, depois da intervenção de Beto Castro, o governo empenhou e pagou R$ 778 mil em apenas 24 horas para uma empresa sem certidões? E por que o delegado foi proibido de dar entrevistas? O povo merece a verdade.